Rodei alguns backtests com algumas estratégias de opções de Bitcoin que geraram resultados bem interessantes e deram alguns insights bem valiosos que eu vou compartilhar exatamente agora com você na tela do meu computador. Bora lá? Bora lá então, pessoal, aos backtests das opções de Bitcoin, que eu vou te mostrar os riscos e oportunidades associadas, também, obviamente, os resultados. Mais especificamente, vou te mostrar aqui quais as estratégias a que eu submeti esses backtests de opções de Bitcoin, qual período em que elas foram realizadas, em quais condições de mercado, quais os parâmetros das operações, os resultados, obviamente, e os insights que a gente extrai a partir disso. E antes da gente continuar, antes da gente avançar, só lembrando, vou pedir para o editor deixar um QR Code aqui na tela. Através desse QR Code você consegue uma consultoria gratuita com um técnico de opções de cripto treinado diretamente por mim. Se você tiver interesse em avançar, ter um acompanhamento mais de perto, uma consultoria, uma mentoria, através desse QR Code você também consegue, tá legal? Então, bora lá avançar em cada um desses pontos aqui. Primeiro de tudo, quais estratégias que eu rodei backtest? Rodei nessas três estratégias aqui: Put Rate to Spread, a Call Rate to Spread e a Double Rate to Spread, que é a junção dessas duas. Putz, o que é isso? Não sei. Vamos por partes então. Put Rate to Spread é uma trava de crédito com put. Então, na Put Rate to Spread, a gente compra uma put e a gente vende uma put numa proporção maior. Daí a rate, uma razão, uma proporção. As proporções mais comuns do mercado são eu comprar uma e vender duas, comprar uma e vender três, ou ainda comprar duas puts e vender três, ok? O preço do Bitcoin tá aqui. A gente compra uma quantidade de put mais fora do dinheiro, OTM, e vende uma quantidade ainda maior, ainda mais afastada do dinheiro. Essa daqui é uma operação de crédito com put. Então, essa é a Put Rate to Spread. A Call Rate to Spread nada mais é do que exatamente a mesma coisa, só que do lado inverso e com uma call. Aqui a gente tem compra de call, que se valoriza com a alta, e aqui a gente tem venda de call, em que a gente ganha se o preço do Bitcoin ficar abaixo desse strike. Com essas duas operações em conjunto, a gente tem a Double Rate to Spread, que gera um P&L, um Profit and Loss, um ganho esperado se o Bitcoin ficar nessa faixa aqui, que é uma ampla faixa de ganhos, ok? A região de prejuízo é caso o Bitcoin dê uma esticada muito grande até a data do vencimento, ou para um extremo ou para outro. E a gente vai ver, probabilidade maior é de que ele permaneça nessa região de lucro aqui. Bom, tem vídeos aqui no canal especificando em mais detalhes o funcionamento da estratégia, que estou te dando apenas um contexto. Então, essas são operações de crédito com opções de Bitcoin, porque como a gente está vendendo uma quantidade maior de opções, a gente recebe mais do que a gente paga na compra. O período em que eu rodei o backtest foi um período de 2 anos. É pouco? É muito? Vamos entender um pouco o contexto. Quais as condições de mercado nesses 2 anos em que os backtests foram rodados? A gente teve momentos de forte disparada, portanto, tem cenário de alta do Bitcoin. A gente também teve longos meses de lateralização, que o mercado ficou andando de lado, e também tivemos fortes correções. Então, nesses 2 anos, essa estratégia foi submetida às diversas condições de mercado, de alta, de baixa, de lateralização. Portanto, os dados são significativos e a gente tem uma quantidade de operações que também dá uma amostragem bastante significativa. Eventualmente, posso rodar backtests com uma série histórica bem maior, mas isso requer bem mais tempo, requer trabalhar dados e tem um custo maior também, então não é algo para fazer com tanta frequência assim, beleza? Quais os parâmetros das operações dos backtests? Todas as operações foram com vencimento de 30 dias. Todas as compras e vendas foram feitas para 30 dias adiante. Os deltas, né? Os deltas são os parâmetros que a gente pode associar aos strikes das operações. Todas as opções compradas, sejam elas puts ou calls, foram compradas no delta 16 para todas as estratégias. E todas as opções vendidas foram vendidas no delta 10, tá legal? E aqui as proporções. Lembra que o rate to spread é uma trava numa determinada proporção. Eu compro uma e vendo duas, compro uma e vendo três, compro duas e vendo três. Essas são as proporções mais usuais. Eu backtestei nessa proporção aqui.
e nessa também. Então, em algumas ocasiões eu comprei uma e vendi 3, em algumas ocasiões eu comprei uma e vendi 5. A gente já vai ver o detalhamento e os resultados de cada uma dessas operações. Começando aqui pelos resultados da Put Rate to Spread, aquela trava com put. Então, o preço do Bitcoin está aqui, compro uma put aqui e vendo 3 aqui. Compro fora do dinheiro no Delta 16 e vendo mais fora do dinheiro ainda no Delta 10. Olha que número interessante, a taxa de vitória. Se você tivesse feito essa operação ao longo dos últimos 2 anos, você teria ganhado em 91,67% das vezes. Portanto, uma operação com alta probabilidade de ganho. Essa daqui é a Put Rate to Spread, ok? Essa operação aqui. Se você tivesse feito ela, 91% das vezes você teria encerrado em alguma faixa aqui dessa região de lucro que estaria aumentando a sua quantia de bitcoins. Porém, em algumas das vezes, cerca de, 8 e pouco por cento das vezes, 9 vezes, você encerraria essa operação aqui na região de prejuízo. Então, a maior parte das vezes, 91,67% das vezes, ela encerraria aqui, nessa faixa que iria aumentar a sua quantia de bitcoins. Parece bom demais, né? E mas não é a única coisa que você deve levar em consideração. A taxa de vitória realmente, de fato, é altíssima. Porém, o CAGR, o retorno anual composto, ele acaba sendo baixo, de apenas 0,91%. E o que essas duas métricas analisadas em conjunto mostram pra gente? Se eu ganho na maior parte das vezes e no final das contas eu tenho um retorno baixo, o que isso pode significar? Isso pode significar que das vezes que eu perco muito, acabando devolvendo uma grande parte dos meus ganhos. Entendendo isso, eu fui detalhar um pouco mais os dados. Eu peguei o CAGR, o retorno anual composto, excluindo os trades perdedores, que, como a gente já viu, são bem pequenos proporcionalmente, são bem poucos proporcionalmente. Quando a gente exclui os trades perdedores dessa operação aqui, o nosso retorno anual composto ele passa a ser de 9,48%, ou seja, você aumenta em 9,48% ao ano a sua quantidade de bitcoins sem precisar de novos aportes. Isso equivale a um retorno mensal de 0,76%, que é um excelente retorno, já que são bitcoins que você tem na sua conta remunerando a sua carteira através de operações com opções, sem precisar ter um desembolso financeiro. Então aqui já guarda que a gente tem aqui um insight importante e a gente tem como caminhar desse retorno aqui para esse, tá joia? Isso daqui é um resultado bem interessante. E lembrando que a gente está vendo só essa operação aqui por enquanto, só Put Rate to Spread. Quando a gente vai analisar Call Rate to Spread, que é aquela outra metade da operação, a gente também tem uma taxa de vitória bastante alta, um pouquinho menor, mas ainda assim bastante alta. Em 87,5% das vezes, essa daqui é uma operação que encerra na região de ganho. Ainda assim, o CAGR é negativo. O que isso mostra pra gente? Das vezes em que nós perdemos, a gente perdeu bastante. Isso acaba devolvendo os ganhos de volta. Isolando essa variável, a gente percebe que o CAGR sem os trades perdedores, ele acaba sendo interessante, 7,16%, e o que equivale a um retorno mensal de 0,58% ao mês. E juntando as duas operações, que é a Double Rate to Spread, né? Então a Put Rate to Spread e a Call Rate to Spread, nessa proporção aqui, a gente tem uma taxa de vitória de 89,58%, que, repito, é uma taxa altíssima. Ainda assim, a gente não tem um lucro, né, um retorno, a gente tem um retorno anual composto negativo de 3,56%. E excluindo os trades perdedores, a gente já passa a ter um retorno bem interessante, né, 16,05%. A gente tem os ganhos das puts e os ganhos das calls, o que equivale a um retorno mensal de 1,25%, que é uma taxa bem interessante para essa operação, que é uma operação com alta pop, mas que a gente já identifica o ponto frágil dela. Lembrando que nesse backtest aqui, a gente está considerando operações abertas para daqui a 30 dias
e carregadas até o final, sem nenhuma rolagem antecipada, sem nenhum manejo defensivo, sem nenhum tipo de ajuste. Abro, espero até o vencimento. Abro, espero até o vencimento. Abro, espero até o vencimento. E quando eu faço isso, na imensa maior parte das vezes eu vou ganhar, porém, naquelas ocasiões em que eu perco, eu posso perder bastante. Então, isso aqui já mostra pra gente, nós necessariamente precisamos ter um ponto de stop para limitar as perdas, porque as perdas, se forem deixadas no prejuízo máximo que a operação pode carregar, elas podem ou devolver uma grande parte dos lucros, ou ainda levar a prejuízo. E algumas boas práticas são você simplesmente fazer a rolagem antecipada, definir um tempo para você carregar essa operação e não ficar sujeito ao risco gama, que é um risco que você está sujeito de levar as operações até o vencimento. Quanto mais perto do vencimento, maior o risco gama. Além disso, você pode estabelecer um ponto de perda máxima para que a sua perda máxima seja limitada e, portanto, não te leve a prejuízos tão grandes e não devolva uma parte tão grande dos seus lucros, tá joia? Então isso aqui é perfeitamente contornável, você pode migrar desse ponto aqui para esse, lembrando que a gente está falando de backtest, né? Então não é uma garantia de que no futuro vai se comportar assim, mas obviamente você tem muito mais clareza de operar com base em backtests do que dar tiro no escuro, e você pode, entendendo o ponto forte e o ponto fraco dessa operação, fazer ajustes para que você tenha uma otimização e uma melhor performance. E agora eu quero te mostrar os resultados da Double Rate to Spread nessa proporção aqui, de 1 para 5. Então, para cada put comprada eu tenho 5 vendidas, e de cada call comprada eu tenho 5 vendidas. A taxa de vitória permanece muito alta, 89,58%. O CAGR, ele não tem muita diferença da outra proporção. Então, quando as operações dão errado, elas não dão muito mais errado, elas não dão um prejuízo muito maior. Por quê? Porque nessa operação aqui eu tenho um crédito muito mais elevado, já que eu estou vendendo muito mais opções. Então perceba, logo eu vou colocar as duas tabelinhas, uma em cima da outra para você ver com clareza. Mas perceba que isso daqui não aumenta significativamente o meu risco. Por outro lado, se eu excluir os trades perdedores, isso tem um potencial de aumentar significativamente o meu lucro. Então, meu retorno anual composto sem os trades perdedores, ele passa a ser de 40%. O que equivale a um retorno mensal de 2,85%. 2,85% ao mês a mais de Bitcoin, sem a necessidade de novos aportes. Deixa eu colocar as duas tabelinhas, uma em cima da outra, para que você veja com mais clareza. Então aqui em cima você está vendo a tabela da Rate to Spread 1 para 3 e aqui embaixo de 1 para 5. Então veja que a taxa de vitória delas é a mesma, então não alterna. O trade vencedor continua sendo vencedor e o trade perdedor continua sendo perdedor. Agora, o retorno anual composto também não altera significativamente. Aqui a sua perda é ligeiramente maior, mas é insignificante a diferença. Por quê? Porque o trade perdedor ele vai te gerar uma determinada perda, porém você está recebendo muito mais créditos na abertura da operação, o que acaba melhorando o seu break-even. E se a gente excluir os perdedores, aí você vê que dá uma grande diferença. Essa daqui vai te dar um retorno de 16% e essa daqui de 40%, passando o retorno mensal de 1,25 para 2,85. Com base em tudo isso que a gente acabou de ver, surgem alguns insights, a meu ver, bastante valiosos. Quando a gente faz uma operação com crédito muito maior, coletando um crédito muito maior no início, nesse caso aqui, a gente não teve um aumento significativo das perdas, justamente porque esse crédito acaba melhorando o break-even. Por outro lado, isso melhorou significativamente o ganho dos trades vencedores. De um modo geral, a gente também viu que essa operação, seja put rate to spread ou call rate to spread, ou conjunto, que é a double, é uma operação com alta POP, uma alta probabilidade de ganho e uma excelente taxa de vitória.
porém, os trades perdedores podem devolver muito dos ganhos ou até mesmo levar a prejuízos. Diante disso, essa é uma operação, como todas na verdade, mas nesse caso aqui fica bem evidente que a gente precisa ter necessariamente um ponto de stop para limitar o prejuízo. Você não pode fazer a operação e deixar ela correndo solta. Uma boa prática é você fazer a rolagem antecipada, porque no período final da operação, a relação risco-retorno não é tão vantajosa quanto lá no período da montagem, quanto lá no início, especialmente por conta do risco gama, que é um risco que vai se acentuando à medida que o vencimento se aproxima. Além disso, você precisa saber fazer manejos defensivos, justamente para que você não mantenha a operação montada, exposta ao prejuízo máximo potencial. Quando o mercado está se movimentando, você tem que fazer o ajuste dinâmico dessa posição, ou simplesmente encerrá-la antecipadamente, ou prorrogar ela no tempo, fazendo um manejo, fazendo uma rolagem, defendendo a sua posição e não ficando de braços cruzados quando o mercado vai no sentido contrário dela. Com esses cuidados, você aumenta significativamente as suas chances de ter uma taxa de vitória alta e elevar o seu retorno anual composto ou retorno mensal dessas operações. Porque, repito, o que come os ganhos são as operações perdedoras, contanto que você abra e carregue até o fim sem fazer nada, sem ter stop, sem fazer rolagem e sem fazer nenhum manejo defensivo. Tá legal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, taca aí o seu joinha. Se tem algum outro parâmetro, alguma estratégia, algum outro ponto que você gostaria que eu submetesse, que eu rodasse algum backtest, ou mesmo alguma outra sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima.